galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula, segunda aula de matemática aí do nosso ano letivo para os alunos dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano, tá bom? Lembra, né? Ontem tivemos nossa primeira aula, parceria aí entre o professor Tiago e eu, e a gente sempre falou que todas as nossas aulas aqui, elas são elaboradas por nós, tá? Então, hoje, quem está no comando aqui sou eu. Estou aqui com a minha coordenadora, com Celi. Já já ela vai dar uma palavrinha com vocês. Está acompanhando aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Então, ontem a gente viu aí a ideia do pensamento matemático, como é que se dá essa questão aí da solução dos problemas, né, que podem surgir. A gente citou um exemplo, né, dessa divisão aí, como é que a gente faz para dividir 10 soldados, certo? Em 5 grupos e cada grupo ele ter aí 4 soldados. Então a gente viu aí que esses pensamentos eles se dão, né, em relação ao senso comum, quando a gente vai poder aí aplicar esses pensamentos, a gente no momento, né, no primeiro momento a gente pode pensar, essa questão, essa problemática aí não tem solução. Não tem como a gente dividir 10 soldados em 5 grupos e cada grupo ter 4 soldados, certo? Mas aí o Tiago mostrou, tá bom? De uma forma lúdica, né? Através dos grafos, como é que você faz para solucionar esse tipo de problema. Então, sempre pega essas ideias da solução de problemas para que você consiga atribuir a outros problemas, certo? Então, tá aqui o nosso amigo Tiago, dando um olá para vocês, dizendo que a gente vai começar aí a nossa aula de hoje, certo? Lembrando aí dos nossos avisos iniciais, você sabe que o sistema de aula da nossa escola é um sistema de aula digital, certo? Onde você pode acompanhar aí através da TV e já já você vai poder acompanhar aí através do computador ou do celular, baixando aí o nosso aplicativo, certo? Então, estamos passando aí por uma parte, um processo inicial, certo? Um processo de migração. Vocês estavam aí nas turmas do 6º ano, agora passaram para as turmas do 7º ano. Então, a sua matrícula aí, a gente sabe que a quantidade de alunos da rede municipal do Recife é uma quantidade grande. Então, a gente precisa aí, o pessoal do TI, fazer essa transição, né, do 6º ano para o 7º ano, para que você tenha acesso e continue, né, como você já faz parte aí da rede, você já sabe como é o nosso sistema de aula, onde você vai poder participar aí do chat, certo? Vai poder aí comentar com a gente ao vivo, participando da nossa aula, certo? Como eu falei, quem está aqui com a gente hoje é a nossa coordenadora Celi, certo? Ela vai participar aqui com a gente, certo? Dos nossos momentos. Então, já já eu vou passar a palavrinha aqui para ela, para que ela dê o bom dia aqui para vocês, fale com a gente, se apresente, né? Apresente aí para vocês, que vocês já devem conhecer esse rostinho do ano passado, tá bom? Ela vai dar aqui as primeiras palavrinhas, tá bom? Falei para vocês já em relação ao aplicativo, a gente tá só regularizando tudinho para dar o pontapé inicial, certo? E agora eu vou passar a palavrinha para a Celi, que ela vai dar as boas-vindas aí para vocês nesse ano letivo que se inicia. Olá, estudantes. Estou muito feliz em estar com vocês em mais um ano. Espero que todos sejam novatos no 7º ano, né? Que as aulas tenham contribuído para que vocês construam o conhecimento de vocês. Então, as aulas do ano passado, nós tivemos uma turma bastante engajada, participativa aqui no chat, tá? Então, o aplicativo, no momento, não está funcionando direitinho, mas depois que o professor Pedro terminar essa aula, ela vai ficar no canal do YouTube. Então, se inscreva no canal Educa Recife, ativa o sininho para receber as notificações, porque aí a cada aula que for lançada lá no canal, você recebe esse lembrete e esperamos contribuir com vocês. Estamos aguardando as sugestões, as opiniões sobre a aula, para que a gente tenha aulas cada vez melhores. Como o Pedro falou, a nossa escola ela trabalha com aulas autorais. Então, os professores eles fazem o planejamento das aulas,
produzem essas apresentações maravilhosas, tudo isso para você, porque nós queremos que vocês aprendam cada vez mais. Então, a escola digital, ela não é mais importante que a escola regular, nós somos parceiros. Então, o professor deu uma aula, acabou a aula, começa a aula de outro conteúdo e às vezes vocês ficam com algumas dúvidas. Então, volta lá no canal e revê o conteúdo que o professor trabalhou na sala de aula, na nossa escola digital. E aí comenta, coloca lá as perguntas e sempre que possível os professores vão estar lá respondendo e no chat é legal porque essa resposta ela é imediata. Então, está com uma dúvida, perguntou, o professor que está aqui fazendo essa interação já lança para o professor que está ministrando aí a aula e a gente tira a dúvida ao vivo, né, no ar. Então, muito bem-vindos ao ano 2022, que vai ser um ano muito especial, tenho certeza. Show de bola. Algo que Celi falou que é muito importante era da participação de vocês, né? Eu lembro bastante aí, quando a gente participava aqui das aulas do 6º ano, a galerinha participava aqui, era bem assídua nas nossas aulas, então continue assim agora no 7º ano, certo? Então, os avisos foram dados, recados dados, lembre-se aí do que Celi falou também em relação ao nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vou até voltar aqui o slide para que você frise, certo? E sempre se lembre lá de dar uma olhadinha no nosso canal. Lá a gente vai colocar e vai postar todas as nossas aulas, certo? Essas aulas que a gente vai colocar lá, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Então, se ficou alguma dúvida, volta lá, assiste novamente. Você pode assistir quantas vezes você quiser, o horário que você quiser, na velocidade que você quiser. Então, é bastante importante aí esse feedback de vocês lá nos comentários, falando alguma dúvida ou alguma sugestão para a gente melhorar cada vez mais as nossas aulas para você, tá bom? Então, Tiago já está dando aqui aquele soquinho para dar starts aqui na nossa aula de hoje, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje com uma ideia que eu quero mostrar para vocês, tá? Do que acontece com a sua mente quando a gente coloca algumas palavras ou alguns números, tá? Sua mente automaticamente ela já encontra e já fala qual é o próximo termo, certo? Qual é o próximo nome ou o próximo número que vai aparecer, certo? Então eu coloquei aqui a palavrinha domingo, certo? Depois eu coloquei a palavrinha segunda, depois eu coloquei a palavrinha terça. Então, na sua mente, você já sabe que quando Pedro clicar aí no passador de slide, vai aparecer qual nome? Quarta. E depois vai aparecer qual nome aí? Quinta. Então pode notar que na sua mente você já identificou o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando para você quais são os dias da semana. Então eu falei lá do domingo, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, quando a gente começa a falar aí alguns nomes, né, você já começa a identificar. Agora pode notar que quando eu falo apenas um nome, você não sabe o que é que vem depois, certo? Mas aí quando eu falo o segundo nome, o terceiro, você já consegue, já começa a encontrar uma lógica nessa sequência, certo? Vamos para os dias da semana, certo? Nos dias da semana, foi o que eu falei para você, a gente falou aí do domingo até o sábado, certo? Então, quando eu falei aí lá, domingo, segunda, já intuitivamente você falou o quê? Opa, ele vai dizer terça, quarta, quinta e assim por diante até o sábado, certo? Então, se eu coloco agora essa palavrinha aí, janeiro, certo? Beleza, Pedro falou aí janeiro. Depois, Pedro falou fevereiro. Então, você já liga a sua anteninha aí e já diz, opa, Pedro vai começar a falar aí os meses do ano, certo? Então, eu coloquei aí janeiro, fevereiro, depois, você já sabe o que é, né? A gente vai falar aí março, abril, maio, junho, até dezembro, certo? Então, quando a gente começa a falar essas ideias,
Lembra que estamos numa aula de matemática, mas eu estou começando primeiro pelas palavras para que você entenda o que está acontecendo com essa relação, certo? Então, falamos aí dos dias da semana, falamos agora dos meses do ano, certo? O que é que vem depois agora? Coloquei um relógiozinho aí, certo? O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, 1 hora, certo? Depois, 2 horas. Depois, você já sabe o que é que vai aparecer também. Estamos falando aí das horas que temos aí no nosso dia. Então, a gente vai falar aí 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até 24 horas para completar aí o que eu chamei, certo, das horas do dia. Então, essas ideias aí que eu coloquei para vocês em relação aos dias da semana, em relação aos meses do ano e em relação às horas do dia, a gente sempre vai encontrar uma relação e a gente sempre encontra e dá para a gente saber de forma intuitiva qual vai ser o nome que vai vir depois ou qual vai ser a hora que vai vir depois, no caso do exemplo aí que eu citei para vocês das horas do dia, certo? Então, quando a gente fala desses 3 exemplos que eu trouxe aqui para você, a ideia é que você entenda o que é que está acontecendo com esses números ou essas palavras, tá bom? Então, quando você encontra uma lógica por trás desses nomes ou desses números, você está escrevendo aí uma sequência. Então, quando você escreve uma sequência, e essa sequência, ela possui aí, claro que uma lógica. Para ser sequência, tem que existir uma lógica e através dessa lógica você vai sempre encontrando aí o próximo valor ou o próximo nome, certo? Então, observe aqui o seguinte. Eu coloquei aqui os dias da semana novamente, certo? Coloquei aqui os meses do ano novamente, certo? E coloquei aqui as horas, né, do nosso dia. Então, pode notar que eu coloquei esses nomes e esses valores aí em uma sequência, tá? Coloquei eles que observam que existe aí uma ordem, tá? A gente primeiro coloca aí o primeiro valor, certo? Depois a gente coloca aí o segundo valorzinho, depois a gente coloca o nosso terceiro valor e assim por diante, certo? Então, quando a gente começa a escrever essas ordens, tá? A gente tem aí uma sequência, que é o que a gente define como sequência, tá? Então, pode notar aqui que eu tenho domingo, segunda, terça. Se eu colocasse aqui depois da terça, quinta, você já ia dizer, opa, tem algo errado aí. Não pode ser quinta, porque depois da terça você sabe que vem a quarta-feira, certo? Mesma coisa aqui com os meses do ano. Se eu coloco depois de março, outubro, você vai identificar aí que algo está errado. Mesma coisa aqui nas horas. Se após lá 1, 2, 3, 4, 5 horas, depois eu coloco 12 horas, você vai observar que essa sequência não observa aí, não acontece na ordem, tá bom? A gente está aumentando as horas aqui de 1 em 1, certo? Então não tem como depois do 10, certo, ser o 17. Não tem como depois do 5 ser o 11, por exemplo, tá bom? Tem que seguir sempre a mesma ordem, seguindo sempre uma sequência, certo? Então, sequência nada mais é do que você seguir uma ordem, certo? E essa ordem, ela precisa ter uma lógica, tá bom? Então, essa lógica existindo, você consegue sempre determinar o próximo número que vai aparecer nessa sequência, claro, seguindo uma mesma ordem, tá bom? Então, vamos encontrar aqui outros exemplos e outras situações que a gente pode encontrar aí uma ordem, uma lógica para escrevermos aí uma sequência, certo? Então vamos lá, ó. Na aula de hoje a gente vai estudar sequências, né, como eu acabei de definir para vocês, tá? Definimos aí a ideia de sequência, certo? Que é algo que está em ordem, certo? Que segue uma lógica.
E como essa ordem segue aí uma lógica, como essa sequência segue uma lógica, a gente consegue encontrar o próximo valor ou o próximo nome, certo? O próximo termo dessa sequência, certo? Então, acompanha aqui comigo, que a gente colocou aqui esses valores que estão aí em ordem, tá? Então, eu tenho o primeiro valor, eu tenho o segundo valor, o terceiro valor, vou ter aí o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente, observando que esses valores eles estão em uma ordem, certo? Então, observem aí essas três imagens, certo? Você consegue se identificar aqui nessas três imagens o que é que eu quero trazer aqui para vocês em relação à sequência. Ó, tem um cafezinho ali com um bolo, depois eu tenho aqui uma saladinha com frango e depois eu tenho uma sopa, certo? Isso aqui são três refeições, certo? Eu tenho aqui, Celinha, um cafezinho com bolo, representa o quê? Acho que o cafezinho da manhã. Um cafezinho da manhã, né? Muito bem. A gente tem aqui uma saladinha com frango. Cai bem na hora do almoço. Cai bem na hora do almoço. E uma sopinha... Na janta. Na janta, né? Para esquentar as orelhas. Uma sopinha quente. Eu não gosto de comida quente. Toda vez, acabei de pegar um café ali e eu sempre coloco um pouquinho de água gelada porque a minha língua é sensível, certo? Então, essa questão aí de alimentos muito quente, eu corro logo, certo? E você, Celi, em relação a alimentos quentes? Meio termo. Meio Também termo. não muito quente. Não muito quente. A minha mãe língua. bota para gerar, é quente com força. É. E ela diz que eu sou mole, ela diz que eu sou meio Nutelinha em relação à temperatura aí dos alimentos. O excesso de calor, ele não vai fazer muito bem para o nosso corpo, né? Então, alimento muito quente já não vai ser bem recebido pelo nosso corpo, que já tem uma temperatura elevada. Tá? Muitas vezes a gente toma um negócio quente, chega sempre um negocinho aqui no estômago, né? Mas, enfim, Celi falou aqui, né, que a gente tem aqui 3 refeições, né? E pode notar que essas refeições eu já falei na ordem, né? Quando você acorda, você não vai almoçar, certo? De meio-dia você não vai jantar e de noite você não vai tomar café. Então, aqui nessas 3 principais refeições do dia, existe aí uma sequência lógica, existe uma ordem, certo? Primeiro a gente toma aí o café da manhã, depois a gente almoça, certo? E depois a gente faz o quê? A gente janta, certo? Claro que existem aí, né, os lanches, né, entre essas refeições, mas estou falando aqui das 3 principais refeições do dia, observando aí uma ordem, certo? Então, primeiro, a gente toma o nosso cafezinho da manhã, certo? Depois, em segundo lugar, a gente almoça e depois, em terceiro lugar, a gente janta. Então, encontramos aí uma ordem, certo? Uma sequência lógica e a gente pode, através dessa sequência lógica, definir do que se trata, tá? Então, lá nos meses do ano, quando eu comecei a falar lá de janeiro, fevereiro, março, você já identificou que é uma sequência dos meses do ano. Depois eu falei de uma sequência, certo? Das horas do dia. E depois a gente falou também de uma sequência dos dias da semana. Então, note que sempre vai existir aí uma lógica, tá? Então, aqui a gente tem aí, ó, uma sequência, certo? Das principais refeições do nosso dia. E pode notar também, bota para aparecer aí, Billy, por favor. Note também, gente, que essas sequências, elas apresentam, tá? Algo que é infinito ou algo que é finito. Como assim, Pedro? Pode notar que a sequência lá dos meses do ano, certo? Ela tem um começo e tem um fim, certo? A gente vai começar aí em janeiro e vai terminar lá em dezembro. Acabou a sequência. Os dias da semana também. Começa no domingo, termina no sábado. Acabou a sequência. Então, tem uma sequência aí finita, tem fim, tá? Mesma coisa das horas do dia.
tá? Aqui também, ó, é uma sequência finita, que possui um fim, tá? Eu tenho primeiro o café da manhã, almoço e janta, aí acabou-se a sequência aí, certo? Vamos ver exemplos também, tá? Daqui a pouco, de situações, tá? Que apresentam uma sequência infinita, né? Certo? Que não vai ter fim, tá bom? Observem aí esses 4 nomes que eu coloquei aqui para você. Coloquei aí Beto, Danilo, Ana e Carla. A gente pode organizar esses nomes através de uma sequência. E essa sequência a gente pode escrever, certo? De acordo com a lógica que você deseja utilizar. A lógica que eu desejei aqui utilizar foi em relação à inicial dos nomes dessas pessoas, certo? Então pode notar aqui, ó, que a gente tem 4 nomes, tá? Pode notar que Ana começa com a letrinha A, certo? Depois a gente tem o Beto, que começa com a letra B, certo? Então depois, em relação à minha sequência aqui, que eu criei a lógica, certo? O próximo nome vai ser quem? Vai ser Carla, que começa com a letra C, e depois a gente vai ter quem? Danilo. Então eu tenho aí os nomes, os 4 nomes que eu coloquei aqui nessa lista, certo? E a sequência, a ordem que eu estipulei foi a inicial de cada nome. Então, as iniciais obedecem aí o nosso alfabeto. Então, A, B, C e D, certo? Então, eu posso colocar aqui, organizar, certo? Colocar em ordem esses nomes, tá bom? Então, eu posso ter aqui, ó, Ana, que começa com a letra A, o Beto, que começa com a letra B, a gente tem a Carla, que começa com a letrinha C, e o Danilo, que começa com a letrinha D, certo? Então, eu coloquei aí esses nomes em ordem de acordo com o nosso alfabeto, certo? Estão aí todos os valorizinhos em ordem. Observe também que a gente tem uma outra ordem em relação a esses nomes que eu coloquei aqui para você, certo? Agora vamos analisar esses nomes de uma outra perspectiva, certo? Observe aí que eu tenho os mesmos 4 nomes, tá? Beto, Danilo, Ana e Carla. E agora eu quero colocar esses valores em ordem, certo? De acordo com a quantidade de letras que aparecem nesses nomes, tá bom? Então observe aí que Ana é um nome que possui 3 letras, certo? O Beto é um nome que possui 4 letras, tá? Danilo é um nome que possui 6 letras e Carla é um nome que possui 5 letras, certo? Então eu quero colocar esses nomes em ordem, sendo que agora de acordo com a quantidade de letras que aparecem em cada nome, certo? Então eu coloquei aqui os nomes em ordem, certo? Sendo que agora a lógica dessa sequência é a quantidade de letras que aparece aí em cada nome, tá bom? Então, perguntinha é a seguinte: se eu fosse continuar escrevendo essa sequência, certo? De acordo com as 2 lógicas, tá? Tem que obedecer as 2 lógicas. Ele tem que ter a inicial com a letra E, certo? Depois do Danilo, que começa com a letra D, vem um nome com a letra E. E note que Danilo é um nome que tem 6 letras. Então, o próximo nome aqui tem que ter 7 letras. Então, a atividade que eu deixo para vocês é pesquisem, certo? Um possível nome para o próximo termo aqui da sequência. Então, precisa ser um nome que começa com a letra E, certo? E também precisa ter 7 letras. Então, tem que ser um nome de... Agora tem que ser nome de pessoa, né, Celina? Não vai me inventar nome, não, pelo amor de Deus. Tem que ser o nome de pessoa que começa com a letra E e tenha aí 7 letrinhas. Beleza? Vou passar a palavrinha aqui para a Celi. Será que ela pensou em algum nome? Fala comigo aí, Celi. Estelita passa.
tinha pensado, tem que ter 7 letras, né? Eu pensei em Estela, mas Estela Estela só tem 6. só se a gente colocar Estela, a gente bota um TH, né não? Não, não invente não. Mas Helenice eu ganho. Helenice. Helenice. Helenice é um bom nome, né não? Ganhou aí Helenice. Agora esse Helenice é um nome anos 80, né? Acho que ninguém vai colocar o nome só se for em homenagem, né? Mas enfim, né? É um nome. Helenice começa com a letrinha E e tem aí 7 letras. Se a gente fosse continuar, a gente precisaria aí de um nome que inicia com a letra F e que possui 8 letras. Então, eu não sei se essa sequência aqui, ela poderia ser uma sequência infinita, né? Mas a gente poderia encontrar aí, porque a gente ia chegar lá no X, um nome com X, com 23 letras. 20 e tantas letras. Acho que seria impossível de encontrar, né? Mas lembre-se aí da ideia de sequência, tá? Que tem que ter uma sequência lógica e tem que seguir aí uma ordem, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Celi, para ela fazer suas considerações e se despedir aqui da nossa aula de hoje. Pois é, gente, é uma sugestão, viu? Continua esse exercício lá de Pedro. Eu vou dar a fila do próximo nome com a letra F, pode ser Fabiano, Fabiana, Fabiane, tá? E na próxima aula, se já tiver o chat, vocês já colocam até quantas palavras vocês conseguiram pensar. Isso é legal, porque vai ampliando o repertório de vocês, tá? Então, um excelente início de ano letivo. Show de bola. Pode comentar lá no nosso canal no YouTube também, tá bom? Isso. Então, cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.